Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos. Nós vamos para mais uma palavra aos casais. Nosso desejo hoje é trabalhar sobre o tema o essencial é invisível aos olhos, como nós divulgamos em nosso cartaz. Mas, para nós começarmos, vamos orar ao Senhor e colocar as nossas vidas nas mãos de Deus para que tenhamos bom proveito em nossa palavra aos casais. Então, vamos orar e pedir a direção de Deus para este momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, quão bom é o Senhor. Todo louvor, toda honra e glória ao Senhor. Agradecemos por tudo, porque Tu és Deus, o nosso Deus. Um Deus gracioso, misericordioso, bondoso, que não vê apenas a nossa aparência, mas conhece o nosso coração, pois Tua palavra nos diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. E nos ensina a olhar mais profundo, não apenas aquilo que a vista alcança, mas pela fé contemplarmos a amplitude e a profundidade da realidade criada pelo Senhor. Ajude-nos a compreender o que aqui vamos, ó Deus, refletir à luz da Tua palavra, para que famílias possam desfrutar melhor da vida conjugal, da vida familiar. Abençoe-nos, dirija-nos e que Teu Santo Espírito possa falar conosco pela palavra. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. O essencial é invisível aos olhos. Eu creio que você sabe ser esta uma expressão do livro Pequeno Príncipe. E nós gostaríamos de tratar sobre esse assunto. Você já observou que a nossa sociedade vive em função daquilo que vê, daquilo que ela pode contemplar? As coisas são feitas da forma mais atraente possível e não é em vão. Na verdade, não é apenas a nossa sociedade moderna quem faz isso, não. É claro que essa é uma característica do ser humano que podemos ver, por exemplo, quando Jesus foi tentado por Satanás. Satanás levou Jesus a um lugar bem alto e mostrou, ou seja, ele viu, né? Ele mostrou a glória dos reinos, das cidades, e disse, olha, dou tudo isso se prostrado me adorares. Então, ele tentou Jesus pela vista. Ele iria ver a glória dos mundos, ou ele viu, né, para que ele fosse cativado por aquilo que estava vendo. Então, o homem é muito guiado pelo que vê. E em nossos dias, o homem tem explorado absurdamente isso, explorado mesmo. Veja que a propaganda, ela explora bastante a imagem. Ela explora de tal modo que a imagem ela não é feita de uma forma fortuita, ela é muito bem planejada. Até o nosso celular, né? Até os aparelhos de celular, eles terminaram sendo são instrumentos programados para coletar informações dos seus usuários e usar essas informações dos usuários para que eles possam oferecer a você aquilo que vai cativar você, imagens que vão agradar, aquilo que sabem que você está inclinado a querer, ou aquilo que você já está desejando, né? E isso acontece exatamente porque o homem é guiado bastante por aquilo que ele vê. E é por essa razão que as propagandas investem bastante na imagem, né? Cada empresa procura desenvolver uma logomarca que tenha realmente um significado, é uma imagem que comunique algo. Então, isso tudo mostra como o homem tem como grande valor a visão, né? Aquilo que ele pode ver. E você já deve ter sido cativado muitas vezes pelo que viu. Até a comida, né? Se você olhar para um prato e estiver um pouco feio, mesmo que ele esteja saboroso, afinal você só vai descobrir se ele está saboroso depois que comê-lo.
você, olhando para o prato, terá uma vontade ou não de comer, porque a aparência ela é importante. E de fato, a beleza ela tem a sua importância. Mas aqui nós queremos chamar a atenção para um aspecto negativo de nos prendermos à aparência, né? Nos prendermos àquilo que nós vemos. E tem um livro belíssimo que você, caso não tenha lido, deve lê-lo, que é o livro Pequeno Príncipe. E nesse livro Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe, que é o personagem principal, ele tem um encontro com vários personagens. Um deles é uma raposinha. Essa raposa ensina várias lições importantes para o Pequeno Príncipe. Inclusive, uma das frases que a raposa ensina é exatamente a seguinte: só se vê bem com o coração. E vem a nossa frase, tema de hoje: o essencial é invisível para os olhos. O que acontece é que, um encontro com a raposa, o Pequeno Príncipe vai aprendendo sobre o cativar, sobre a importância de cativar o outro. E nesse encontro ele termina vendo no cenário uma série de rosas que chamam a atenção dele, porque a rosa dele, do planetinha de onde ele veio, do asteroide B612, disse que era única. E então, ao ver que havia outras rosas iguais, ele fica chocado. Ela mentiu para mim, porque ela disse que era única, mas existem muitas outras rosas iguais. E a raposa vai ensinar o significado daquilo que a rosa havia dito ser única para o Pequeno Príncipe. E eu gostaria de ler esse trecho em que a raposa fala com o Pequeno Príncipe sobre essa característica de sua rosa. Ele, depois de conversar com ela, diz: vai rever as rosas, vai ver de novo aquelas rosas todas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Veja, mas existiam outras. Por que ela era única no mundo? Tu voltarás para me dizer adeus e eu te farei presente de um segredo. Foi o príncipezinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Isso dizendo o príncipezinho para as rosas, por haver compreendido o significado daquela expressão. Ninguém ainda vos cativou. Ele aprendeu o que é cativar. Porque ele foi ensinado a cativar a raposa e seria cativado por ela, para que um se tornasse singular ou único para o outro. Nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no mundo. E as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas vazias. Disse ele ainda: não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida, um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela que pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o paravento. Foi dela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se, ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, um pouco mais à frente, diz assim
o príncipezinho. Os homens do teu planeta, disse o príncipezinho, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. Não encontram. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa ou num pouquinho d'água. Portanto, o príncipezinho aprendeu algumas lições importantes que eu gostaria até de pontuar. Observe que ele aprende sobre o fato de que uma pessoa se torna importante para outro por causa do cuidado que ela tem para com essa outra pessoa. E nós vamos trabalhar isso no relacionamento conjugal. Ele também aprende que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, por aqueles que você conquista pelo cuidado e que tornou a pessoa importante para você. Aquilo que os homens procuram pode ser encontrado em uma única rosa. É uma última lição desse nosso texto. Portanto, a singularidade desse relacionamento só pode ser visto por um coração quebrantado. Observe que não é o que se vê, porque as rosas que o príncipezinho encontrou eram todas iguais, mas a sua rosa era singular, porque ele havia cativado ela, porque ele havia cuidado dela. Então ela se tornou singular para ele. Há um texto bíblico que fala a nós também sobre o perigo de sermos guiados apenas pela visão, pela vista, por aquilo que nós contemplamos. E nós gostaríamos de ler. É o texto de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 1 a 7. É o texto em que Deus chama o profeta Samuel para que o profeta Samuel viesse a escolher um novo rei, ungir um novo rei para Israel. Diz o texto assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo uma novilha e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Observem que Deus ensina para Samuel o perigo de ser guiado apenas pela visão. Era importante ser guiado por algo mais profundo. Assim como o príncipezinho aprendeu que ele não deveria ver o valor de sua rosa na aparência apenas, porque ela era igual às outras rosas. Havia algo a mais no relacionamento entre ele e a rosa, que tornava a rosa singular, única, importante dentre todas as rosas. Deus também mostra para Samuel que ser guiado pela vista pode levar o homem a enganos. E isso aconteceu à primeira vista com Samuel. E Deus não é assim. Deus não é guiado pelo que ele vê apenas, aparência. Ele conhece mais profundo, ele vê o coração do homem. E eu pergunto para você,
Você tem confiado no que vê ou você está analisando a realidade de forma mais profunda? Você precisa confiar na vontade, na promessa e no agir de Deus, mais do que pelo que você vê. Você precisa aprofundar a sua visão da realidade. A realidade não é apenas aquilo que os olhos contemplam, a realidade é muito mais profunda, a realidade é muito mais ampla. E nós podemos ver isso, inclusive, no reino de Deus. O reino de Deus não é visível apenas, ele pode apenas ser visto pela fé. Por exemplo, lá em Romanos, capítulo de número 14, versículo 17, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte sobre o reino de Deus. Capítulo 14, versículo 17 de Romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 18 de João, disse para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu reino, então, não é visível, não é apenas contemplado pelos olhos dos homens. E o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, vai nos falar sobre a importância de nós termos os nossos olhos fitos em alguém que não está à vista nesse momento. Alguém que não estamos contemplando visivelmente. Quando ele diz em Colossenses 3:1, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Observe então que o reino de Deus não é visível e só pode ser visto pela fé. E, de forma semelhante, se você quer ver o seu casamento de acordo com o reino de Deus, que abrange todo o universo, você precisa olhar o seu casamento pela fé. Se você deseja ver o reino, a sua família de acordo com o reino de Deus, você precisa olhá-la pela fé. Ou seja, é preciso que a palavra de Deus esteja entre os seus olhos e o mundo. É como uma lente que estará entre os seus olhos e o mundo, para que você veja o seu casamento, a realidade, de forma correta. Porque se você olhar apenas com os seus olhos, você vai ver apenas questões aparentes e rudimentares. Como você está vendo o seu casamento, a sua família? Provavelmente você vê o seu casamento, o seu cônjuge, da seguinte forma. Você vê as rugas, não é? Eu tenho certeza que você vê a mulher, ela encontra ruga onde não tem ruga, né? Então é muito fácil a mulher encontrar os mínimos detalhes de sua aparência. Mas o cônjuge também vê no outro estas coisas. Você vê as rugas, vê as gorduras, né, que aparecem. Você vê os defeitos aparentes. Ou seja, se você olha para o cônjuge apenas com os olhos, você verá tais coisas com muita clareza porque elas existem, principalmente quando o tempo vai passando. Afinal, todos nós vamos envelhecendo. Então, ficarão em evidência todas essas coisas. As muitas rugas, as gordurinhas e os muitos defeitos aparentes que vão se mostrando que a natureza humana é assim, tão frágil, né? Até que a morte chegue. Se você ver apenas com os olhos o seu cônjuge, você também vai ver as falhas dele, com certeza, porque tem. Não é um fato de estarmos ignorando a realidade, muito pelo contrário, é ampliando a realidade para não vermos apenas aquilo que os olhos alcançam. E a realidade não é apenas essa, mas é fato que há falhas no seu cônjuge. É fato que há fraquezas no seu cônjuge e até incapacidades. Se você comparar um homem com o outro, você verá mais nitidamente as falhas, fraquezas e incapacidades do seu cônjuge. Se você comparar uma mulher com outra, verá com mais clareza as falhas, fraquezas e incapacidades dela.
Ou seja, se você olhar apenas com os olhos, você verá estas coisas. Você também verá os problemas da sua relação conjugal, e já deve ter visto muitas vezes, inclusive colocado diante de Deus em oração. Ou seja, não é necessariamente ruim ver os problemas, mas quando nós reduzimos o nosso olhar para a realidade, e nesse caso, especificamente para o casamento, quando nós reduzimos àquilo que os olhos alcançam, então o nosso olhar ele está reduzido e ele está defeituoso. Ele não é um olhar completo. Precisamos ampliá-lo. Você ver os problemas, sim, eu sei, as importunações, o quanto o outro importuna a sua vida, porque você gostaria de ser ou viver de um jeito e o outro nem sempre é como você gostaria. E muitas vezes será aquela pedrinha no seu sapato e importunará você. Também verá as diferenças, sim. É mais fácil, provavelmente, ver as diferenças do que as semelhanças. Ou seja, quando nós olhamos com os olhos apenas, nós vemos aquilo que o olho alcança, as rugas, gorduras e defeitos aparentes, as falhas, fraquezas e incapacidades, os problemas, as importunações e as diferenças. É assim que você vê? É a minha pergunta importante para você aplicar à sua vida. É assim que você vê o cônjuge? É apenas isso? Não estou dizendo que essas coisas não sejam também parte da realidade do seu cônjuge, porque é claro que são. Todas essas coisas que nós mencionamos fazem parte da realidade humana. Todas. Todas as pessoas possuem defeitos físicos, todas as pessoas possuem falhas, defeitos morais, defeitos no caráter, defeitos por causa da própria natureza pecadora. Todas as pessoas têm deficiências e incapacidades, todas elas. Pode ser que umas aparente mais do que outras, mas todas têm. Por quê? Porque o pecado deformou toda a natureza humana. Então, nós vamos encontrar essas coisas. Mas é só isso que você vê? Então você está vendo apenas com os olhos. Se você, olhando para a sua família, ver apenas essas coisas, se você olhando para o cônjuge, se limita a isto, observe que o seu coração entrará em profunda frustração e até pode entrar em desespero. Porque a sensação é que você entrou num beco sem saída, no mais profundo vale da sombra da morte, e não há outro jeito, porque tudo que você consegue enxergar são as ervas daninhas ao redor e os males que cercam a sua vida. Isso faz com que o nosso coração entre em profunda frustração e desespero. Por isso, muitas pessoas terminam até mesmo tirando a vida. Muitas pessoas terminam entrando em depressão, porque elas não conseguem ver além disto. Elas conseguem ver apenas a realidade visível aos olhos, mas não conseguem ver que a realidade é muito mais ampla. E isso então nos faz convidar você a contemplar a realidade de uma forma melhor. Como Deus disse para Samuel, você só vê o exterior. Olhe como Deus olha, porque eu vejo o coração, eu vejo mais profundo, eu vejo mais amplamente. Ou mesmo como a raposa do livro Pequeno Príncipe ensinou ao príncipezinho dizendo: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O príncipezinho, no primeiro momento, viu nas rosas, sendo todas iguais, apenas a aparência, eram iguais à sua rosa. Mas quando a raposa ensinou ao príncipezinho a olhar com o coração, ele viu que havia algo que diferenciava profundamente sua rosa das outras rosas. Algo que só pode ser visto com o coração. Portanto, Deus quer que você veja diferente, veja profundamente, veja pela fé, veja pela palavra de Deus, veja como Deus vê. Como é que nós devemos ver? Primeiro,
Deus quer que você veja como ele vê, ou seja, veja no cônjuge alguém que Deus lhe deu para alguma finalidade. Algum momento você já perguntou para você, ou mesmo colocou diante de Deus, mas naquele intuito de tentar refletir, meditar, entender a questão, para que Deus me deu este casamento? Qual é a finalidade? Falando de universo cristão, é bem conhecido o texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo 28, quando Deus nos diz por sua palavra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, esse texto não é apenas para ser aplicado quando as coisas vão bem, mas ele diz todas as coisas. Todas as coisas não está escrito todas as coisas boas, todas as coisas que eu gosto, todas as coisas legais, mas está escrito todas as coisas. Então significa pastos verdejantes e também vale da sombra da morte, citando aqui o Salmo 23. Todas as coisas cooperam para o bem. Então eu posso tentar refletir qual a finalidade. Uma vez que haja uma finalidade na relação conjugal, no seu casamento, deve então ser entendido que essa finalidade ela vai cumprir um propósito positivo, bom, tendo em vista que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso alivia o seu coração. Está difícil, um momento triste, o seu cônjuge possui muitos defeitos que batem de frente com você, há dificuldade no relacionamento, há problemas que você não consegue sanar. Pense, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E Deus não é aquele que simplesmente deixou o mundo correr solto, e nem muito menos age sem planejamento. É um Deus que criou tudo com tanta perfeição. Observe a criação. Olha os detalhes. Cada detalhe da criação mostra um cálculo matemático perfeito. Há leis naturais em toda a criação. Tudo mostrando um planejamento. Às vezes, uma questão de detalhes mínimos aos nossos olhos poderiam criar um maior caos em nossa criação, no sistema solar, por exemplo. Isso mostra que Deus faz tudo de forma perfeita. Será que o seu casamento seria um lapso? Deus fechou os olhos naquele dia. Deus simplesmente foi dormir, cochilou. Lógico que não. Não dormita o guarda de Israel. Ele permanece sempre atento ao seu povo. Deus trabalha até hoje, disse o Senhor Jesus. Não dorme aquele que criou todas as coisas. Portanto, olhar como Deus olha, ver como Deus vê, primeira coisa que nós precisamos pensar é: Deus tem alguma finalidade com a minha vida conjugal. Deus tem algum propósito com a minha família. Eu preciso colocar isso na minha cabeça. É evidente que nós não vamos ter respostas para todas as coisas. O propósito disso é exatamente aquilo. O propósito daquilo outro é tal coisa. Não precisamos ter a resposta para tudo. Precisamos ter um coração em paz. Mesmo que eu não saiba qual o propósito de Deus em relação a questões específicas da minha vida, o simples fato de eu confiar nele e saber que ele tem propósito já faz com que eu, então, me sinta em paz e deixe que Deus me conduza, fazendo, portanto, apenas o que ele quer, a vontade dele. Então, descansa o coração. Mas vamos refletir em dois pontos importantíssimos sobre o propósito de Deus para seu casamento. Um relacionado a você e outro relacionado ao seu cônjuge. Veja, quando Deus te deu um cônjuge, ele te deu alguém que será cuidado por você. Alguém que você vai cuidar. Lembra da relação entre o príncipezinho e a rosa dele? Ele diz assim para as demais rosas sobre sua relação com a rosa: ela sozinha é, porém, mais importante que vós todas,
pois foi a ela que eu reguei, o cuidado dele com ela. Foi a ela que pus sobre a redoma para protegê-la de qualquer ameaça externa. Foi a ela que abriguei com um paravento. Foi dela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. Então, observe que Deus deu alguém para você cuidar. E isso já é um propósito fundamental. Cuidar como? Cuidar materialmente. É alguém que vai receber o seu cuidado. Veja que no casamento, Deus nos dará a oportunidade de aplicar à nossa vida algo que ele disse para Abraão em Gênesis 12, versículo 2. Você lembra? Sê tu uma bênção. Uma frase tão curta e que ela é profundamente aplicada à nossa vida, principalmente na relação conjugal. Sê tu uma bênção na relação conjugal. Mas como? Olha, eu vou te dar aqui uma pessoa para você desenvolver o ser uma bênção, para você cuidar materialmente. Você está cuidando materialmente? O homem, principalmente, como o provedor do lar, aquele que traz o sustento, que cuida de todas as necessidades materiais, ainda que a mulher, como auxiliadora, possa agregar-se nesse propósito de sustentar a sua família. Mas é o homem que se foi dado esse cuidado. Mas a mulher também auxilia, por exemplo, pegando aquele mantimento e sabendo administrá-lo, alimentando seus filhos, cuidando da administração de sua família. É um cuidado material. Ou seja, mulher, quando você não quer cozinhar, não quer arrumar, não quer cuidar dos seus filhos, você está se privando daquilo que Deus disse para nós, sê tu uma bênção. Você está se privando da oportunidade, do privilégio de você desenvolver o ser uma bênção para o outro, do cuidar do outro, que é a sua família, em especial o seu cônjuge. Faça a melhor comida, a que ele gosta. Homem, provenha para a sua família tudo o que ela precisa, principalmente aquilo que ela gosta. Então, desenvolva o cuidado. Foi para isso também que Deus deu. Ah, mas é um saco. O meu cônjuge é um saco. Eu me aborreço. Eu isso, eu aquilo, aquilo outro. Sim, é verdade. Calma, vamos falar sobre isso. Mas nesse contexto, você também tem a oportunidade de desenvolver, e principalmente nesse contexto, a capacidade de cuidar do outro, de cuidar de forma material, o cuidado com as necessidades. É no casamento que também podemos desenvolver o cuidado físico, porque a relação íntima entre o marido e a mulher é um cuidado físico. É exatamente no casamento que a mulher cuida do marido em relação à questão física, protegendo das tentações. Se a mulher não quer satisfazer o homem e o homem não quer satisfazer a mulher, está expondo às muitas tentações, está expondo aos muitos perigos, o que torna o homem e a mulher culpado ou cúmplice de qualquer que seja o pecado, porque expôs o outro à tentação. Então é um lugar para que você possa exercitar um cuidado com o físico do outro. Portanto, é importante que o outro seja cuidado por você. É um cuidado também, um lugar para ter cuidado moral. Não é no casamento, na família, que nós melhor ensinamos sobre todos os valores morais, que nós vemos melhor os erros. Puxa, exatamente na família que vemos os erros mais profundos do outro. E é quando a gente vê os erros mais profundos do outro que nós podemos dizer para o outro, olha, está errado, não é assim, não é assado. A ideia não é só observar, tá vendo? Você errou, tá vendo? Eu não disse que você faz besteira, eu não disse que você erra. Não é isso. Deus não nos colocou como juízes que olham e julgam
para condenar ou para livrar da punição. A ideia é auxiliar, é ajudar. Paulo diz: exortai-vos mutuamente, edificai-vos mutuamente, suportai-vos uns aos outros, e assim por diante. A ideia, ao você observar os muitos erros do seu cônjuge, não é apenas mostrar: eu sou melhor que você, tá vendo? Eu não minto e você mente. Eu não faço isso e você faz. A ideia não é essa. A ideia é poder, ao ver os erros do outro, dizer: olha, isso não está certo. E então dizer: o caminho certo é esse outro. E corrigir para que esse cuidado moral se evidencie. E o outro aprenda nessa relação com você. O outro aprenda. Então, veja que no casamento você tem uma oportunidade, um propósito de desenvolver o ser uma bênção. Cuidado material, cuidado físico, cuidado moral e também cuidado espiritual. Porque o primeiro lugar para se evangelizar é a família. É na família que nós somos missionários mais íntimos. É na família que nós desenvolvemos a pregação, desenvolvemos a oração. É na família que nós desenvolvemos o exercício espiritual e conduzimos pessoas para Cristo Jesus. Tanto levando pessoas à igreja, né, ao cônjuge, os filhos, quanto levando a palavra para essas pessoas, que são a família. Portanto, quando você olhar para a sua família, ou especificamente para o seu cônjuge, primeira coisa, não olhe apenas com os seus olhos, veja mais profundo. Há uma finalidade, há algo que Deus está dando a você com uma finalidade. Alguém que Deus deu a você por uma finalidade. E uma dessas finalidades é alguém que você cuidará. Ou seja, é alguém para você desenvolver o cuidado. O cuidado material, o cuidado físico, o cuidado moral, o cuidado espiritual. Você está cuidando? Homem e mulher, você está cuidando? Você está cuidando do seu cônjuge? Você está desenvolvendo? Ou você só observou até agora os defeitos do outro, mas em nenhum momento arregaçou a manga para desenvolver aquilo que Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Olhar para o defeito do outro e ficar criticando não faz de você uma bênção. Faz de você apenas um juiz. Você é alguém que observa, é um observador. Eu olho, apenas observo. Mas não vai adiantar de nada. De que adiantará ficar apenas observando? Então, você precisa fazer mais. Olhando para o seu casamento como instrumento de Deus, olhando para o seu casamento como um propósito de Deus, desenvolva nele esses cuidados. Mas, como nós acabamos de falar, o casamento é um instrumento. Alguém que será, então, o cônjuge, alguém que será um instrumento de Deus em sua vida. Pensou no casamento assim? As coisas ruins do casamento que eu nunca gostaria, né? Que eu gostaria que nunca vivesse, pode ser exatamente o instrumento de Deus para fazer algo na tua vida. Porque o casamento é um instrumento, o cônjuge é um instrumento, tanto pensando em ser uma bênção, né? Quer abençoando você, quer desafiando você, quer ajudando você nas suas necessidades, como você deve cuidar e ajudar também, ou quer lapidando você. É porque a gente só pensa na bênção de Deus, tendo em vista essa tendência, principalmente hoje, da teologia da prosperidade, fomos inclinados a pensar que bênção é aquilo que é gostoso, aparentemente. É bonito? Bênção. É gostoso? Bênção. Traz conforto? Bênção. Ninguém pensa na bênção quando é algo que traz alguma dificuldade, tribulação, luta. Por quê? Porque os nossos olhos estão muito fitos no aqui e agora. Se nós contemplássemos melhor a eternidade, se olhássemos, como disse Paulo em Colossenses 3, 1 e 2, para Cristo Jesus, buscar as coisas lá do alto, nós não veríamos apenas nas coisas bonitas, gostosas e confortáveis à vista, bênçãos. Viríamos nas coisas também difíceis, ruins à vista, que não são fáceis, bênçãos de Deus. Então, devemos olhar
com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Ou seja, olhe pela fé. E esse é o sentido aqui que nós estamos dando ao coração, porque nós estamos aproveitando a fala, né, da raposa para o pequeno príncipe. Olhe pela palavra de Deus como uma lente que vai mediar entre seus olhos e o seu casamento. Porque o seu cônjuge, ele é um instrumento, quer para abençoar, quer para desafiar, quer para ajudar ou lapidar você. É um instrumento. E como? Veja, o seu cônjuge também terá o cuidado material com você. Às vezes você está reclamando da vida, reclama, e não parou para pensar que sem o seu cônjuge você nem sabe se teria o sustento. É claro que Deus pode prover de qualquer lugar, mas foi exatamente por meio do seu cônjuge que Deus escolheu sustentar você. E você poderia estar em uma situação muito difícil sem ele. Então, o cuidado material, que é uma bênção para a sua vida, que tem sido uma bênção para você. Ou mesmo o cuidado físico. Observe que aquilo que você deve desenvolver, o outro também. Então, o outro termina sendo uma bênção para você, fazendo aquilo que você deve fazer para com ele. Mas aí você pode dizer, mas o meu cônjuge não faz o que deveria fazer. É verdade que muitas vezes isso acontece. O cônjuge termina falhando nas suas obrigações materiais, físicas, morais e espirituais. Todavia, através do seu casamento, Deus vai trabalhar o seu caráter para que você saiba viver na eterna família de Deus. Porque quando Jesus voltar, seremos como uma família. E os defeitos e falhas, fraquezas, incapacidades, as muitas coisas ruins que o seu cônjuge faz, também serão para você um instrumento que vai desafiar você a saber lidar de uma forma bíblica e agradável a Deus com a adversidade. Você sabe lidar com a adversidade? Devemos lembrar que em nossos dias, os pais, talvez mais do que nunca, talvez possamos dizer isso, eles não sabem educar os seus filhos, como por exemplo, para ouvir um não. Os filhos terminam recebendo tanto conforto, e os pais, até para se livrar da choraminga dos filhos, dão tudo o que eles querem, que quando eles crescem, eles também não sabem ouvir o não. E aí terminam sendo lapidados no casamento, quando percebem que o cônjuge vai dizer não simplesmente porque não quer mesmo. Não é nenhuma questão de educação. E ali o cônjuge é desafiado a desenvolver a capacidade de lidar com a adversidade, com aquilo que não gosta, com a luta, com a tribulação. O seu casamento pode ser uma bênção maior do que você tem visto. Só que enquanto você olha com os olhos, você só vê os defeitos dele. O seu casamento pode estar sendo um instrumento para preparar você para a eternidade. O seu casamento está sendo um instrumento para lapidar a sua vida, corrigir seus defeitos, fazer você olhar mais para Cristo e menos para esta vida. O seu casamento é um instrumento para você exercitar a paciência, a piedade, o amor, a misericórdia, o perdão, a alegria, o contentamento diante de coisas difíceis, a fé, a esperança. O seu casamento ser um instrumento para você ser trabalhado em todas estas coisas. Não apenas os defeitos do seu casamento, mas também as virtudes, as coisas boas. Tudo isso junto, cumprindo uma finalidade importantíssima: alegrar o seu coração em Deus, de forma que você possa olhar para Deus mais do que olha para o mundo. O essencial é invisível aos olhos. Você vê falta de dinheiro. Deus vê um instrumento para educar você. Você vê doença. Deus vê um instrumento para lapidar você. Você vê defeitos no cônjuge. Deus vê um meio de fazer você exercitar as virtudes que glorificam a Deus, que fazem você mais parecido com Jesus. Percebe?
o essencial é invisível aos olhos. Para você ver o que é essencial, você precisa estar andando com Cristo. É preciso que a palavra de Deus esteja no seu coração e que o Espírito Santo conduza você para que você tenha esta palavra como aquelas lentes que fazem com que você veja bem. Com a lente certa, você vê a realidade de forma certa. Com a lente errada, a realidade fica deformada. Você está vendo a realidade da forma correta? A realidade está realmente inteira aos seus olhos? Caso contrário, você vai ter apenas frustração. Como é que está o seu coração? Frustrado, decepcionado, triste. A vontade até era chutar o pau da barraca, chutar o balde, desistir de tudo. Porque a impressão que você tem é que as tantas coisas ruins aos seus olhos são, na verdade, apenas, talvez até maldições ou coisas outras assim. Não. Respira fundo, calma. Ou como disse Paulo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora vá à Escritura e leia que Jesus disse, o que Deus ajuntou não separe o homem. Opa! Deus ajuntou. Então olhe para o seu casamento como um instrumento de Deus. Olhe para o seu cônjuge como instrumento de Deus. Quer bom, quer ruim. Quer fácil, quer difícil. Quer alegrando o seu coração, quer desafiando você a viver uma vida cristã autêntica na adversidade, na luta, na tribulação. E agora, comece a trabalhar aquilo que Deus quer. Seja uma bênção nos desafios que o seu casamento traz. E aproveite bem todas as bênçãos que Ele traz também para você. Aproveite as coisas boas, porque se você olhar só para as ruins, você não aproveitará inclusive as boas. Muito comum olhar para a grama do vizinho e vê-la sempre mais verde, quando em seu jardim possui muitas rosas, muitas flores, muitas coisas bonitas. Então, olhe melhor para aquilo que você tem. E você conseguirá aproveitar também as coisas boas. Mas quando realmente estiver difícil, olha para o Senhor e pede ao Senhor sabedoria para saber lidar com aquilo que você tem. Não olha como uma coisa ruim. Ah, vida, ó azar, coisa ruim. Eu acho que isso aqui é só realmente um castigo, é só coisa ruim, não tem nenhum proveito. Eu vou jogar fora, então eu vou me livrar do que é ruim. Não, calma. Quem disse que aquilo que é ruim aos olhos é realmente ruim à nossa vida? O grande rei Davi teve uma vida de pelo menos 15 anos entre a unção, naquele texto que nós lemos, né? O texto de 1 Samuel, capítulo 16, até o dia que ele foi realmente entronizado. Então, todo o livro de Samuel, do capítulo 16 para frente, é o período entre a unção de Davi e o seu reinado, o começo do seu reinado. Período de pelo menos 15 anos. E esse período foi muito importante. Foi uma bênção de Deus para lapidar Davi e capacitá-lo a ser o grande rei que ele foi. Foi um período de trabalhar a vida dele. E Deus, então, trabalha a nossa vida, sim, por aquilo que nós não gostamos. Deus nos conduz para vales da sombra da morte, sim, para fazer em nós aquilo que nós precisamos. Então, quer o seu casamento traga alegrias, quer seu casamento também traga. E como trará as duas coisas? Também lutas e dificuldades. Ambas as coisas devem ser consideradas como todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Então olhe para ambas como bênçãos de Deus. Isso alegrará o seu coração. Ao olhar para as duas realidades, as coisas boas e ruins, como instrumento de Deus na sua vida, então você terá um alento. Você olhará para o casamento com satisfação, com contentamento. Porque verá que, na verdade, por trás de tudo, alegrias e tristezas, está o Deus da glória, o Criador de todas as coisas, e inclusive aquele que constituiu a família. E então seu coração poderá descansar. E aí,
você faz aquilo que deve fazer. Deus, dá-me sabedoria. Ajude-me a lidar com o meu casamento. Ajude-me a me alegrar com as alegrias. E ajude-me a lidar com as lutas e tribulações. Ajude-me a aproveitar o que o Senhor me dá de bom, mesmo que seja por curto tempo. E ajude-me a aproveitar com sabedoria aqueles momentos que exigirão de mim paciência, misericórdia, amor, bondade diante da adversidade. Ao aproveitar bem as duas coisas, observe, você glorifica a Deus abundantemente. Porque você tanto se alegra nas bênçãos de Deus, quanto você glorifica a Deus, fazendo a vontade dele nos momentos difíceis e mostrando que os seus olhos estão fitos em Cristo, porque o seu coração verdadeiramente está na presença do Senhor, está diante do Senhor. Aí o seu casamento estará sendo, aos seus próprios olhos, um instrumento de bênção. E você estará vendo com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Portanto, mude o seu olhar para a realidade. Mude o seu olhar. Contemple melhor. E você vai aproveitar melhor a sua vida. Então, não viva os seus dias apenas de reclamar. Viva os seus dias de glorificar a Deus, sabendo fazer uso daquilo que Deus dá para você. O seu casamento é singular. É verdade. O seu esposo e a sua esposa, ou sua esposa, são iguais a qualquer outras pessoas. Homens iguais a qualquer outros homens, mulheres iguais a qualquer outras mulheres. Mas algo torna o seu cônjuge singular. É o fato de que foi dado a você, para que você pudesse desenvolver, para que você possa desenvolver a vida para a glória de Deus dentro dessa relação. Então, olhe para a sua rosa, olhe para o seu cravo como providência de Deus para a sua vida. E aproveite bem o que Deus deu a você para a glória dele. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, muito obrigado por tudo. Por tua graça e misericórdia, por teu amor. Porque o Senhor é tão perfeito, é tão bom. Faz tudo de uma forma tão, ó Deus, sábia, que nós podemos descansar em ti, por quem tu és e pela certeza de que as tuas obras são sempre muito boas. Ajude-nos a desfrutar do que o Senhor nos deu com sabedoria, nos alegrando nas alegrias e sabendo desfrutar com sabedoria dos momentos desafiadores. Ajude-nos, Senhor Deus, a te glorificar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza pela tua palavra, para que as nossas relações conjugais, a relação conjugal do teu povo, as famílias da tua igreja, sejam uma bênção nas tuas mãos. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima Palavra aos Casais.